comecei cedo, 2017, Uau. criei primeiro blog, comunidade Open Finance Brasil. Que legal. E dali resolvi empreender, sair da IBM para ter minha própria empresa de Open Finance. É um ponto pacífico ou realmente tem que ficar de olho? Olha, Cabral, essa pergunta é polêmica, hein? Um pouquinho. É um pouquinho polêmica. Esse link, a gente vai falar mais, mas esse link com a tokenização, né, da economia está sendo muito forte, né? O mercado está olhando com grandes oportunidades, tokenizar qualquer tipo de ativo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Crypto, esse projeto incrível que visa falar e trazer profissionais aqui da indústria cripto no geral. Então, se você quer saber sobre blockchain economy, tokenização, digital assets, DeFi, você está assim no lugar certo. Eu sou Felipe Cabral e hoje eu estou aqui com um convidado mega especial. Davi Cunha, seja bem-vindo. É um prazer te ter aqui, a gente vai bater um baita papo e muito obrigado. Oi, Cabral, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, um prazer aí a todos aí, agradecer realmente a oportunidade. Maravilha, meu querido. Eu que agradeço e de verdade obrigado por você ter vindo. Eu acho que a gente está num momento bem especial, assim, né, de muita coisa acontecendo, muito mais agora no plano institucional, né? E a ideia é um pouco trazer esse debate e tangibilizar algumas coisas, né? Falar de fato do que vem sendo feito, construído, planejado. 2023 está sendo um ano ainda um pouco desafiador, frente ao universo cripto no geral, mas as perspectivas continuam sendo muito boas. Então, eu quero bater esse papo contigo e também saber de você como é que você tem pensado tudo isso. Mas, para a gente começar direitinho, vamos lá. Para quem ainda não conhece Davi Cunha, Microsoft, entre outras empresas, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você para a nossa audiência, quem que você é, o que você está fazendo e tudo mais. Com certeza. Obrigado novamente, Cabral. Acho que... Bom, Davi Cunha, primeiro, eu nascido em Santos. Caramba, olha só. Santos, na praia, Bom Caiçara. Subiu a serra. Subi a serra, literalmente, para estudar fora, estudar em São Carlos. Então, engenheiro da computação formado. Que legal. Eu morei lá quase um ano, sabia? Olha, sério? Visitei muito a UFSCar, cara. Nossa. Participei do Tusca, exato. Isso. Não, fantástico. É um ambiente único, né? Pessoas, colegas do Brasil inteiro. Então, é um ambiente bastante diverso. Realmente... Tenho uma honra de ter estudado lá, guardo com muito carinho, realmente foram anos maravilhosos, né? Então, dali eu tive a oportunidade de trabalhar ali pelo interior, né? Ribeirão Preto, Campinas. Comecei minha vida ali como desenvolvedor, né? Uma carreira mais técnica. Né? Depois, você é engenheiro da computação? Engenheiro da computação, formado. Então, tecnologia, a computação está a estrutura de dados ainda está lá no aprendizado, né? Lá na faculdade. E dali ganhei o mundo, né? Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, depois assumi fui para uma área de pré-vendas numa Oracle, né? Então já comecei ali com contato nas áreas comerciais, né? Depois, um pouco para frente, eu trabalhei na IBM, ali começou mais forte realmente o meu foco ali grande ali no setor financeiro, atender grandes bancos, seguradoras, né? Então, aí já os últimos 11 anos, vamos dizer assim, dedicados forte a banco, setor financeiro, né? Depois resolvi me engajar muito forte no Open Finance, né? Então, eu comecei cedo, 2017, criei primeiro blog, comunidade Open Finance Brasil. Que legal. Né? E dali resolvi empreender, sair da IBM para ter minha própria empresa de Open Finance, né? E dali pivotei meu modelo de negócio para uma fintech, Bank as a Service, né? E mais recentemente, em 2021, vim para a Microsoft, né? Onde eu estou numa posição ali de liderança para a indústria de serviços financeiros. Então, olho muito novas tendências, inovação, né? Inovação,
com a tecnologia aplicada, novos modelos de negócio. Então, a gente olha realmente para onde o mercado está indo e busca trazer aceleradores, né? Realmente se diferenciar no mercado. Atender grandes players, né? Com certeza, né? Hoje eu estou no mercado Latam, mas muito focado aqui no Brasil, lidero uma frente Brasil principalmente, e grandes bancos, principais bancos do Brasil, América Latina, seguradoras importantes e também empresas de capital market. Né? Sim. Então, o setor financeiro, sobre esses 3 grandes pilares aí, né? Que legal, que legal. Não, você tem um baita currículo, assim. Eu estava me preparando para essa entrevista e falei, cara, eu vou conversar com uma pessoa que tem uma trajetória, assim, super interessante, né? Porque você lidou com grandes projetos em grandes corporações, empresas de grande porte, né? Com presença global. Então, eu imagino que isso deve ter te dado, assim, um arcabouço, uma bagagem, cara. Incrível, não é à toa que você está envolvido agora com projetos super inovadores de ponta de lança, né? CBDC, Real Digital e tudo isso. Porque acho que essa trajetória realmente te traz para esse caminho, né? Não, com certeza. Eu sempre tive muito conectado com a inovação, né? Com as últimas tendências, sempre busquei olhar o mercado e acompanhar sempre nessa ponta de lança, como você bem colocou. Boa, né? boa. Tá de olho sempre na trend ali. De certa maneira, sim. Eu tenho amigos até hoje que falam, Davi, como é que você está sempre ali na última trend de mercado? Foi assim com... Está sendo agora com cripto, blockchain, real digital, foi com Open Finance e foi com outras tendências lá atrás, toda a parte de processo, automação, enfim. Teve várias ondas bastante positivas que eu acabei pegando e foi bom, né? Porque você... tá na crista da onda é um desafio, né? Mas te gera um aprendizado muito grande, né? De você realmente tem que se adaptar rápido, a escala rápida, tem que atender rápido o cliente. Então, isso diria que traz uma bagagem bastante importante, né? Com certeza, gerenciar diversos times, né? Não, com Exato, certeza. exato. Vamos bater mais esse papo. Eu acho que você já deu até um gancho aí, uma deixa para eu te perguntar uma coisa. E essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem topa sentar nessa mesa comigo, que é o seguinte: em algum momento, né? Talvez você não lembre exatamente quando ou como, mas vamos puxar aí esse fio. Em algum momento da tua vida você se deparou com o tema blockchain ou cripto e todo mundo tem aquela história de, poxa, a partir dali minha vida mudou, minha cabeça parece que virou uma chavinha, tive aquele instante assim, eureka, e tudo caminhou nessa outra direção. Você lembra quando foi isso? Ou o que, digamos assim, te tocou e por que você decidiu seguir essa trilha assim, de blockchain, cripto e lidar com esse tipo de coisa? Perfeito. Perfeito, Cabral. Eu comecei mais forte com blockchain ali, eu comecei tive contato com o tema ali por volta de 2015, 2016. Na época eu trabalhava bem early, né? Bem early, com blockchain, com tecnologia, porque eu trabalhava na IBM, então uma empresa que cedo olhou para esse mercado. Né? E na época nós buscávamos, né, vários casos de uso para blockchain que iam além do pagamento, né, iam do pagamentos transfronteiriços, iam para forte ali em logística, trade finance, né, acompanhamento de transportes marítimos. Então, assim, realmente vários casos de uso muito interessantes. Eu acompanho até um pouco a página da IBM que trata sobre isso e realmente é super legal. Tem cases lá e tal. Exato, exato. Com relação à criptomoeda, enfim, eu fui um pouco resistente ainda, normal. Né? Comecei a ter contato um pouquinho mais para frente, ali 2018, 2019, comecei a experimentar ali, né? Criar uma conta exchange, né? Brincar ali com uma carteira, uma wallet, enfim. Mas o meu primeiro grande marco ali com relação ao blockchain foi por volta de 2017, né? Começo de 2017, quando eu entendi, na época eu atendia no setor financeiro e um ramo que eu atendia bastante também era de seguradoras. Né? Olha só. Exato. E nessa época nós já levávamos um discurso um approach de negócio para seguradoras e eu enxerguei naquela época o blockchain como um grande acelerador de negócio para o ramo, né? Um potencial disruptivo interessantíssimo. Né? Então, quando eu comecei a realmente focar, foi nesse ramo, curiosamente. Né? Caramba!
Mas eu realmente acreditei, na época, você conseguir criar novos produtos de seguro, assinatura, subscrição, você conseguir automatizar pagamentos de um sinistro, por exemplo, usando blockchain, processos automatizados. Caramba. Eu vi como um grande potencial de transformação do setor, né? E dali eu engajei por um certo período, depois, né, fui seguindo minha vida, mudei de empresas, mas eu diria que ali foi o primeiro marco importante. Depois acabou que eu tive outros marcos importantes aí ao longo dessa jornada junto com o blockchain, né? Sim. Você já até entrou na minha próxima pergunta, que era justamente isso. Como é que você começou a trabalhar, né? Você contou um pouco dessa trajetória de lidar com projetos financeiros, Open Finance, agora o ramo de seguro também. Mas quando que foi exatamente esse marco, né? De falar, pô, agora eu tô com o chapéu de um projeto blockchain e preciso tocar esse negócio para frente, sabe? Não, perfeito. Ali eu comentei com você que eu tive um período que eu fui empreendedor, né? Junto com Open Finance. Tive a oportunidade de atuar junto com grupos econômicos do varejo, então ali comecei a exercitar alguns cenários, né? Na época, um cenário que nós exploramos foi o de uso de blockchain com loyalty. Nós acreditávamos que o blockchain poderia ser disruptivo para o setor de loyalty, acredite ou não, tinha um potencial muito interessante. Ali a gente desenvolveu um MVP, fez alguns testes, né? Mas acabou não evoluindo, porque quando você está no empreendedorismo, você tem que estar ali igual um barco, tendo que mudar de direção a todo instante, pivotar um modelo muito rápido. Às vezes você está no tema certo, mas no tempo errado. No tempo errado. Muito cedo, às vezes, né, não tem aquela... o timing é importantíssimo, né? Eu cheguei no mercado de Open Finance, por exemplo, 3, 4 anos na frente. Então, o timing, eu diria que ele é crítico para gerar demanda, consumo, né, aquisição, enfim. Realmente isso é importante, né? E depois disso, né, aí já pensando em Microsoft mesmo, né, desde que eu entrei na Microsoft em 2021, eu comecei nós enxergamos, nosso time de indústria sempre enxergou o blockchain, né, cripto, como uma oportunidade muito grande, né, principalmente derivado das possibilidades do DeFi, né, das finanças descentralizadas. Nós começamos a montar uma série de aceleradores, né, pensando tanto no Web3 quanto no DeFi, crowdfunding, modelos. A gente começou a levar, né, nosso time começou a levar essa inovação para esses segmentos, digamos assim, né? E o DeFi foi algo marcante, porque quando eu, de fato, entendi, né, a aplicabilidade deles dentro das instituições financeiras, aí que veio o segundo, a virada de chave ali por volta de 2021, né, quando, de fato, comecei a entender que as finanças descentralizadas, em algum momento, entrariam no dia a dia das instituições financeiras, né, e começariam a trazer benefícios ali na operação de um banco de atacado, de uma tesouraria, compromissadas de forma mais eficiente. Então, quando eu entendi que, de fato, o DeFi um dia ele ia entrar dentro da instituição financeira, ó, melhorando, reduzindo intermediários, trazendo novas receitas, trazendo novos modelos de negócio para o banco, ali foi a segunda virada de chave, diria que fundamental dentro da minha jornada ali junto à cripto, né? Sim, não, maravilhoso, sensacional. Super interessante saber disso, quer dizer, teve toda uma preparação, que na verdade você nem sabia que era uma preparação, mas que te levou depois para um caminho que hoje te coloca numa posição extremamente privilegiada de atuação nesse mercado, de reputabilidade, né? Não só pela empresa que você atua, nem sabia que a Microsoft tinha tantas vertentes e áreas de conhecimento voltadas para produtos desse setor, mas, pô, feliz demais de saber tudo isso. Era um dos nossos objetivos aqui, que é trazer esse tipo de papo para uma audiência maior. Todo mundo
quer atuar nesse meio. Eu tenho muitos amigos, conhecidos, colegas que querem atuar, mas às vezes não sabem como e não tem noção de toda essa história por trás, aí, como que as coisas surgiram. Então, obrigado por contar isso, porque acho que é o nosso papel aqui também, dar esse histórico para as pessoas. Eu quero entrar um pouquinho agora, Davi, já nos temas diretamente relacionados ao real digital, né? A gente sabe que nós estamos aqui no meados, né, exatamente no meio de 2023, né, final aí do primeiro semestre, começo do segundo. E neste momento nós temos um projeto rodando em formato piloto que vai durar aí até março, abril do ano que vem. Talvez se estenda um pouco mais, um pouco menos, né? É mais provável que atrase do que acabe antes, né? A gente sabe disso. Você que lidou com o Open Finance sabe muito bem que os projetos muitas vezes se estendem um pouco. Mas a ideia é que sim, a gente tenha esse piloto e que a partir desse piloto algumas coisas comecem a acontecer, né? Vamos explorar um pouco esse assunto. Mas antes de começar, eu queria, se você pudesse contar pra gente, né, principalmente para o público que está chegando nesse tema agora, o que é exatamente a Hyperledger, né? A Hyperledger, o consórcio Hyperledger, a organização Hyperledger, e o que é a Hyperledger Bezo, que saiu aí em vários jornais, que o Banco Central vai utilizar essa tecnologia para provisionar o real digital, mas o que exatamente são essas coisas, qual que é a diferença entre elas? Acho que para a gente começar, eu iniciaria por aí, tá? Não, perfeito, Cabral. Acho que o piloto é um dos grandes projetos hoje do setor financeiro, né? Nós, como Microsoft, já estamos trabalhando, né, como comentei. Então, em vários, né, arranjos aí. Vários arranjos, né? Mas, de novo, tudo veio de um trabalho que vem sendo executado, né? Lá atrás, né, trabalhando em soluções para a Web3, olhando esse mercado de DeFi, nós viemos construindo uma série de ativos, né, de assets, e ali por volta de final de 2021, nós entendemos que precisávamos entrar forte no ramo do CBDC. No CBDC foi a terceira grande virada de chave na minha carreira, quando nós entendemos, e eu entendi pessoalmente também, que é onde o cripto ia, de fato, ganhar escala e entrar no dia a dia, né? E permitir que as instituições financeiras também pudessem entrar nesse jogo. Claro. Então, uma virada de chave importante, né? E aí, diante desse cenário, a gente começou a investir bastante, né? Final de 2021, começamos a engajar forte com a CBDC. Depois nós entramos no piloto do Lift Challenge. Nós fomos a única global scaler, né? High scaler, tech scaler, né? Que de fato participou desse piloto do Real Digital. Nessa época, a gente teve a feliz escolha, inclusive durante o piloto, de utilizar o Hyperledger Bezo, durante ali nosso projeto junto com a Visa. Foi antes até da definição, então. Antes até da definição. Que né? legal. Durante aqueles 9, 10 meses de piloto, né, que nós participamos junto ao Lift Challenge do Real Digital, nós tivemos a oportunidade de testar com o Hyperledger Bezo. Foi bem interessante, né? Explorar, trabalhamos num caso de uso bem interessante. Nós, obviamente, sempre buscamos nos aproximar com a comunidade, né? E o Hyperledger sempre foi uma referência, né? Porque você bem colocou, é uma comunidade, né? Nasceu ali em 2015, se eu não me engano, né? Criado pela comunidade Ethereum, pela Linux Foundation, né? Se eu não me engano, em 2015. E trouxe, né, o mercado, empresas de tecnologia, o mercado para, de fato, através de soluções abertas, lançar uma série de... permitir, né, que o blockchain chegasse nas empresas, né, de maneira robusta. Né? Então, vários projetos muito bacanas lá, que vão... Né, o próprio Bezo é um exemplo... Exato. Nasceu no Hyperledger Bezo. O Hyperledger Bezo é um dos projetos do Hyperledger. Né? Você tem ali o que a gente chama de Ethereum Client. Então, ele permite criar redes blockchain, né? Permissionless ou permissionadas. Ou não permissionadas. Né? Permissionless ou permissioned. É parecido o termo, né? Exatamente. E dali, outros projetos também muito interessantes ali, que envolvem, por exemplo, identidades digitais descentralizadas, né?
Então, é bem bacana. Acho que tem muita coisa boa ali do ecossistema habilitado pela comunidade, pelos projetos do Hyperledger. E, obviamente, o Bezo ganhou destaque aí como estrutura pela simplicidade, né, robustez, pela forma como eu consigo me conectar com as redes. Plugabilidade. Pela plugabilidade, digamos né, assim, com todo o ecossistema Ethereum, né, tanto para redes privadas como para redes abertas, para a famosa mainnet ali do Ethereum. Então, Testnet, mainnet. Então, EVM Base, né, tem uma estrutura, uma linguagem única, padrão, então facilita muito a interoperabilidade. Então, foi uma escolha bem interessante, pensando exatamente nessa interoperabilidade, né, no ecossistema, fomentar o ecossistema, não só de EVM, Ethereum, mas também pensando na futura conectividade com o DeFi, que sempre foi um dos pontos que eu que venho acompanhando já há algum tempo, o Banco Central vem colocando sempre essa possibilidade, né, da conexão com o ecossistema, né, que o Real Digital possa se conectar, ser interoperável com outras redes para gerenciar outros tipos de ativos, né, inclusive não financeiros. Sim. Né? Então, essa questão da interoperabilidade com ambientes abertos, com mainnet, permitindo de identidade, por exemplo, sistemas digital, de identidades, né, que você citou. Com certeza. E esse foi um ponto bom que você colocou. Nós, já há uns 2 anos, estamos trabalhando muito forte também com soluções de identidade digital descentralizada. Boa. Que é um dos desafios também, né? Mais para frente eu vou te querer perguntar sobre isso, mas um dos desafios do Real Digital, do piloto, né, pelo menos, é a questão de privacidade, né? Tudo que acontece no sistema financeiro é baseado em dados. Sim. Mas o modelo de dados do sistema financeiro tradicional é totalmente o oposto do modelo de dados de blockchain tradicional, né? Eu tô falando aí de projetos clássicos como Bitcoin e Ethereum, onde tudo é aberto. E acho que agora o desafio é juntar esses dois mundos, né? Que é trazer aqui uma camada, uma layer, um ambiente de tecnologia onde é 100% open data, praticamente, para um ambiente no qual a privacidade, o direito à identidade e à privacidade de dados tem que ser garantido, né? Não, correto, Cabral. Esse foi o tema de identidade digital sempre teve no nosso radar. Nós entendemos que é fundamental que o usuário esteja no controle da sua informação, né? Então, a proteção de dados sigilosos, sensíveis, né? Então, esse é um tema muito importante. E o blockchain pode ajudar muito aqui. Para você ter uma ideia, no piloto que nós fizemos, o Lift Challenge do Real Digital, nós implementamos um modelo de onboarding digital usando, né, identidade digital descentralizada. Então, o usuário, por exemplo, um usuário que já tinha uma conta em banco, né, ele ia lá, ele criava um processo onde ele criava uma conta para suportar reais digitais. Né? Uma carteira. Uma carteira dentro da estrutura da carteira do banco. Né? E todo esse processo envolvia a criação de uma VC, que a gente chama, que é uma Verified Credential. Né? Nada mais é do que um token criptografado, assinado, né? Famoso um token JWT assinado, e isso fica na carteira do indivíduo. Né? Ali, junto com esse indivíduo, na carteira dele, ficam os dados dele, os dados protegidos. Né? E a assinatura pública dessa carteira fica numa rede blockchain. Então, qualquer entidade que queira validar os seus dados, validar que você apresente esse token, uma entidade externa, pode ser um banco, pode ser uma empresa do e-commerce, pode ser uma empresa... Uma outra autarquia pública, né? Pega esse token assinado, vai no blockchain, compara esses dados com sua chave pública e vê que você é você, sem a necessidade de compartilhar dados sigilosos, pessoais, preferências de religião, sexo, idade, dado sensível, né? Ali, sim, né? Sim. Preferências políticas, enfim. Então, tudo isso fica protegido, né?
criando uma rede. O blockchain ele tem um papel fundamental aqui, porque ele viabiliza esse modelo. Então, durante o Lift Challenge, nós tivemos a oportunidade de testar isso na prática, fazendo um onboarding diferenciado, atrelado a um processo de KYC, identificação de cliente, né? Estou falando muitos termos aqui do mundo eu também tecnologia, sou assim. do mundo de bancário. Então, assim, mas tudo isso está conectado numa jornada, numa experiência diferenciada para o cliente, né? E atrelado a isso, você conseguir criar uma experiência simples, sem fricção. Imagina toda vez que eu for fazer um pagamento, né, ou fazer uma movimentação financeira, eu tenho que ir lá, digitar senha, lembrar, password. Eu mesmo, quando eu vejo uma senha na frente, eu já miro o botão esqueci minha senha, porque eu já nem lembro mais tantas senhas quanto... Quem não tem o gerenciador de senha hoje em dia está perdido, né? Está né? perdido, exato. É brincadeira, é claro, né? Mas, brincadeiras à parte aqui, fazendo uma analogia... Então, a identidade digital ela faz essa simplificação. Ela cria uma experiência sem fricção, né, onde você apresenta esse token digitalmente, ele te identifica, lastreado com uma infraestrutura blockchain segura, você tem acesso a dados. Cara, você me deu até uma ideia agora. Poderia ser uma future, uma token, uma connecting token, né? Pensou, você se conectar só pela posse do token em qualquer lugar, né? Do mesmo jeito que a gente tem a conectividade, sei lá, federada com serviços como Google, Facebook, etc, o social login, daqui a pouco a gente vai ter o token login também, né? O wallet login, sei lá. Com certeza, né? Que é muito na linha do que outros países, né? Pegar, por exemplo, na Índia, a Índia tem um sistema de token, o Aadhaar, né? Baseado em biometria, né? Então, o usuário faz a identificação biométrica, isso gera um token, tem esse token, e através da identidade digital ele consegue fazer... Grava ali e apresenta o token. Eu acredito que esse é um desafio, obviamente, né? Criar essa padronização, ter uma base única para... Todo mundo fala a mesma língua, né? Todo mundo. E, principalmente, não só de ter uma base única, mas de ter um padrão único, né? Interoperável. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Então, sair de ter um ambiente central com uma entidade que armazena todos os seus dados para você ter o controle, você armazenar esse token. Para isso, a interoperabilidade, o padrão único, ele é fundamental. A gente tem alguns desafios ainda para chegar lá, mas eu acredito que em algum momento, né, o próprio Real Digital vai gerar vai fomentar todo um ecossistema em que em algum momento a identidade digital ele vai fazer parte desse processo, com certeza. Sim. Não, eu também acho que tem vários desafios aí para a gente lidar. E um dos que mais me preocupa, por exemplo, em termos de experiência, até de camadas e protocolos, é essa questão da custódia, por exemplo. Que hoje a gente vive num modelo onde a gente tem recoverable custody o tempo todo, né? Se você perder qualquer tipo de acesso aí de um serviço, facilmente você recupera isso. Porque você tem uma instituição por trás que você compra, né, confiança dela e ela armazena tudo para você. E o mundo blockchain começou ao avesso, né? Começou 100% com autocustódia, cada um fazendo ali sua própria custódia, mas que também tem uma série de dores, assim, problemas, né? Imagina você perder ali uma custódia e ser irrecuperável. Então, acho que a gente também vai ter que lidar com esses dois mundos se encontrando e gerando soluções um para o outro, assim, né? Tanto o mundo blockchain trazendo esse mundo de uma posse melhor da custódia, quanto o mundo centralizado trazendo essa ideia de soluções e recuperação de acessos de um jeito mais simples, né? Não, perfeito. Cabral, um bom ponto. Eu diria que a questão da custódia é um grande desafio, né? Você sabe que para executar uma transação dentro do blockchain, você precisa usar uma chave, uma private key. Exato. Né? Então, com essa private key, se eu tenho acesso, ela garante que você o usuário, está em posse dela, você vai assinar a transação, mas e se essa private key cai na mão da pessoa errada? Né? Eu vou poder assinar, fazer a transação em nome do Cabral. Né? Exato. E aí os bandidos também ficam de olho. Então, o armazenamento dessas chaves, existe um grande desafio. Do ponto de vista de tecnologia, nós temos sempre essa preocupação, desenvolvemos várias soluções aí
para poder trazer segurança para o caso onde eu tenho uma custódia centralizada, né? E aí nós trabalhamos, inclusive, com parceiros, né? Nós temos uma parceria muito forte com a Fireblocks, que tem uma solução bastante... Que legal, olha, um abraço aí para a turma da Fireblocks, conheço JB, eles. super parceiro lá. Sofia. Então a gente trouxe toda essa expertise deles, né? Uma plataforma super robusta, todo o ecossistema deles tem sido bastante... A gente tem aprendido bastante ali com eles, né? Para criar mecanismos de custódia bastante seguros, né? E do outro lado também nós trabalhamos muito forte com a questão da custódia descentralizada, né? Então, existem modelos, temos tecnologias dentro de casa da Microsoft que permitem você criar um modelo de identidade digital descentralizada, que aqui eu acho que é um desafio, né? Volta nesse tema aí, esse desafio que é deixar na mão do cliente esse armazenamento. Poxa, se eu perder, se eu esquecer, aí tem que anotar no papelzinho, né? A chave, colocar na carteira, mas se uma carteira for roubada... Exato. Enfim, tem uma série de desafios. Então, muitas vezes, as pessoas acabam optando por deixar a chave numa custódia com uma delegada, uma instituição financeira, uma entidade que eu considero segura, né? E vou confiar que ele vai fazer esse armazenamento de forma mais segura possível, né? Sim, não, perfeito. Eu dei uma aula esse ano na Crypto Rave e o tema foi justamente esse, né? Como é que a gente lida com segurança no ambiente blockchain, com todas essas variáveis e, ao mesmo tempo, tentando fazer uma boa custódia, seja ela institucional, pessoal. Não é uma questão simples. A gente vai ver ainda muita mudança e muita novidade, eu acho, que nesse universo, né? Mas eu queria voltar para o tema do Real Digital, né? E puxando talvez também a participação da Microsoft no projeto. A gente falou um pouquinho aqui, você contou um pouquinho da Hyperledger organização, do Hyperledger Bezo, a solução, né? E hoje a Microsoft está em diversos desses arranjos que vão atender, né, ao piloto e que depois do piloto provavelmente vão virar soluções em produção e tudo mais, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, falando um pouquinho de fato dessas soluções que você enquanto Microsoft está oferecendo, né? O que a Microsoft, qual que é o papel que a Microsoft está tendo hoje nesses arranjos, né? E que tipo de, digamos assim, soluções estão sendo construídas a partir dessa coligação de empresas do setor financeiro mais tech providers como vocês? Não, perfeito, Cabral. Como eu já comentei um pouco, nós estamos investindo nessa estratégia de cripto, Web3, DeFi, né? E agora mais recentemente CBDC. Todo investimento que nós fizemos ao longo do Lift Challenge, isso trouxe um aprendizado para o time, né? Muito forte, né? Então, dali, nós criamos vários aceleradores, assets, né? Nós tivemos reconhecimentos muito positivos do Banco Central. Nós entregamos um projeto que foi considerado o mais completo de todos. Uau. Ali durante o Lift Challenge, em parceria ali com a Visa, né? E outros parceiros como a Sync e a AgroToken. Né? Então, foi um aprendizado muito grande. Desenvolvemos vários ativos, né? Então, desenvolvemos ativos para KYC, para cripto, KYT, Know Your Transaction. Olha só. Então, soluções de onboarding personalizado, pensando em cripto. Desenvolvemos um marketplace para fazer negociação de tokens. Então, tudo isso foi traduzido em expertise e experiência, né? E dali nós avançamos, desenvolvemos um modelo de arquitetura dentro de casa, né? Baseado aí em conceitos como RLN, né? Regulated Liability Network. Então, eu ia te pedir para explicar melhor esse... Eu vou... Tá. Então, todo esse aprendizado junto ao projeto do Banco Central nos fez dar o próximo passo, que foi trabalhar realmente no modelo, pensando no Real Digital brasileiro, né? Pensando, por exemplo, no modelo de arquitetura, né? Então, a RLN é um modelo que nasceu lá fora, global, né? Onde a ideia é que você tenha uma rede de liquidação centralizada, né? Onde você possa liquidar transações de forma atômica, simples, reduzindo intermediários, e numa rede multiativos. Então, você pode executar operações como
swaps, né? Seria um câmbio, vamos dizer assim, digital entre moedas. Você pode executar transações que a gente chama de seria entrega. Um PVP aí, né? PVP, que a gente chama, tá. né? Troca de moedas ali, né? Um pagamento em dólar e iene, por exemplo, conversão. Tá. Ou até um pagamento criptomoeda versus CBDC, digamos. Cripto versus CBDC, stablecoin, que é um tipo de cripto lastreado em ativos, né, reais ou em moedas versus CBDC. Então, é um mix, esse mix and match, né, de PVP, sim, de forma atômica. Né? Sim. O que significa de forma atômica? Sem janelas de liquidação. Ou seja, eu faço a troca e a transação ela passa a valer... Ou tudo acontece... Ou nada acontece, né, de forma atômica e transacional. Esse é um ponto. E cenários também de DVP, né, que é a entrega anti-pagamento. Então, por exemplo, imagina que eu fosse te vender um automóvel, por exemplo. Né, ali no final de semana, né? Janela de liquidação fechada. Vou comprar sua Hilux lá. Ô, Davi, que legal. Cabral, você gostou da minha Hilux? Perfeito, quero levar. Exatamente. Eu vou ter um token ali na minha carteira, que, né, um criptoativo que representa aquela Hilux. E você vai usando uma moeda digital, uma stablecoin, ou agora com a CBDC, né, ou com a moeda digital brasileira, você vai me fazer o pagamento, né, e eu vou te fazer a entrega digitalmente, 2 etapas que vão acontecer de maneira atômica e instantânea. Né? Ou essa troca ela acontece, né? Então, eu recebi, você recebe minha Hilux. Né? Então, e ali, obviamente, você gera algum tipo de certificado digital, o DUT do carro vira como uma espécie de um recibo digital e a transação está feita. Né? Tudo isso, hoje, para acontecer, você precisa de ter uma série de intermediários, dias, janelas de liquidação, passar no cartório. E o próprio pagamento, muitas vezes, ele leva mais de um dia para ele acontecer. Né? Tem janelas de clearing, settlement, então, tudo isso. Agora, imagine uma grande rede onde você vai poder fazer esse intercâmbio de ativos, pagamento antes de pagamento, entrega antes de pagamentos, multiativos, ou seja, não só cripto, mas eu posso ter qualquer tipo de ativo lastreado, né? Uma stablecoin lastreada em ouro, um token lastreado na minha produção futura de soja. Total, né? Total. Um token baseado num ativo imobiliário. Né? Então, ou até em ativos digitais, mas ainda não tokenizados. Né? Todos os tipos de ativo financeiro que negociam em bolsa hoje poderiam ser tokenizados também e ter uma janela de liquidação maior a partir dessa subtokenização ou multitokenização. Né? No limiar, você tem no futuro você vai ter uma estrutura que vai permitir todo tipo de ativo ali. Sim. Claro que nós vamos separar o que é ativo regulado de não regulado. Né? Próprio investimento, você tem ativos mobiliários, né? E também são ativos lastreados que são regulados pela CVM, por exemplo, né? Mobiliários e não mobiliários. Então, toda essa separação, essa rede no futuro, ela vai permitir você fazer todas essas transações multiativos, né? E com a diferença que agora, com a moeda digital, eu vou conseguir ter a transação acontecendo de maneira atômica, né? Sem intermediários, de maneira rápida, ágil e veloz, porque no final da transação eu tenho um lastro ali, eu tenho uma transação validada, executada com um pagamento frente a uma moeda digital. Registrada, auditável. Auditada. Então, quando eu faço o pagamento, você recebe, por exemplo, uma transferência da moeda. E quando você faz essa transferência, na prática é como se eu fizesse um pagamento para você usando uma moeda aqui, por exemplo, em cash. Sim. Né? Porque no final do dia eu tenho um ativo, né, que eu vou estar transferindo para você, que é um ativo lastreado numa moeda emitida e validada e garantida pelo Banco Central do Brasil. Boa, boa. Eu tenho até uma outra pergunta relacionada aos arranjos e cases que vocês estão fazendo agora, mas eu vou fazer um parêntese antes para te perguntar uma coisa que me perguntaram hoje, que é o seguinte.
Existe uma ideia de que a gente vai ter o real digital circulando nas wallets dos bancos. Primeiro no sistema S1, S2, né? Que para quem não está com isso na cabeça, S1 são os bancos que têm maior posição, maior risco, né? Que tem uma maior expressão dentro do sistema financeiro nacional. O S2 é a segunda camada e assim por diante. Então, quanto menor a instituição, maior esse número. Então, você vai ter aí um real digital que vai circular nessa carteira de cada banco, vai ser emitido pelo Banco Central, Casa da Moeda Digital, e depois você vai ter o real digital tokenizado, que vai ser feito ali em cada uma dessas instituições. Mas aí, uma pergunta que apareceu hoje foi a seguinte: a relação de real digital e real tokenizado, ela será 1 para 1? Ou não sabemos? Ou será uma relação... Pode ser uma relação de um real digital para vários reais digitais tokenizados, né? Já dá para ter alguma noção de como que essa montagem, essa modelagem vai ser feita? Perfeito. Perfeito, Cabral. O modelo brasileiro, acho que é importante fazer uma analogia. Tá bom. Né? E o modelo brasileiro é um modelo diferente de outros países do mundo. Então, a gente compara, por exemplo, em Índia, Austrália... que trabalham com modelos baseados em... A China, né? A própria China, né? Trabalham com modelos baseados em retail CBDC, onde a CBDC, que é o ativo emitido pelo Banco Central, chega na mão das pessoas. É como se a nota, né? Aquela nota que eu saco ali, ele é um passivo do Banco Central. Então, ele chega na mão da pessoa. Né? Aqui é um pouco diferente no modelo brasileiro. Então, o Banco Central ele vai emitir reais digitais para as instituições financeiras, né? E as instituições financeiras elas vão emitir reais tokenizados. Olha a diferença: real digital no banco, real tokenizado na mão do consumidor. Esse real tokenizado ele está lastreado, obviamente ele sempre vai valer 1 para 1, isso é garantido. Sempre um real tokenizado. Tá bom. Vale um real digital vale R$1. Até pelo nome, né? Seria meio contraintuitivo chamar real tokenizado e o banco emitir mais reais tokenizados do que, de fato, a posição dele dentro desse passivo. Exato. O Banco Central garante que R$1 é equivalente a... Um real tokenizado é equivalente a R$1. Então, essa certeza dá tranquilidade, dá confiança no ecossistema. Quem vai emitir, na prática, o real para a população utilizar são os bancos. Então, esse real tokenizado ele vai ser um token ligado, associado ao saldo que eu tenho junto no banco. Então, tenho um saldo, por exemplo, de R$200 na minha conta. Eu vou poder pegar desses 200, transformar R$100 em reais tokenizados, por exemplo. Né? E aí eu vou ter R$100 na minha conta e 100 tokenizados que vão permitir habilitar esses novos cenários. Então, para eu poder fazer você comprar minha Hilux, você vai ter que pegar parte dos seus 10 milhões que você tem lá parado na conta, né? Transformar em real tokenizado e pagar com token. Isso é importante. Boa, né? boa. Excelente explicação. Vai lá. Aí que está. Agora, com relação até indo mais à frente na questão do 1 para 1, tem algumas diferenças. Né? Você tem o real tokenizado, que é emitido por um banco. Né? Então, esse real digital está associado ao depósito à vista que você tem ali. E ali você tem regras específicas do que a gente chama de compulsório. Então, se o banco tem 1 milhão, né? Dependendo das regras do Banco Central, ele pode alavancar em cima desse 1 milhão. Ele pode emprestar 1,5 milhão, 2 milhões, tem uma série de regras ali. Então, aquele real tokenizado, em teoria, ele pode emitir na quantidade que as regras, as políticas monetárias o permitem. Então, posso ter alavancagem. Mas, mesmo tendo alavancagem, no final do dia, um real tokenizado vai valer R$1. Isso é fato. Enquanto que eu tenho o real tokenizado emitido por IPs, né? Instituições de pagamento, por exemplo, onde eu tenho o que chama ali de moeda eletrônica. Então, o saldo de uma IP ele não é um depósito à vista, ele é uma moeda eletrônica, né? Onde esse tanto de reais tokenizados ele vai ter o equivalente em saldo de reais digitais. Esse, sim, com certeza é 1 para 1. Então, se eu tenho R$200 na minha carteira, isso seria equivalente a R$200 digitais. Eu tenho que ter a mesma equivalência, seja em
moeda, né, do real digital, ou em títulos públicos ou equivalência que garante esse lastro, né, esse selo. Boa, Okay? boa. Não, maravilhoso, maravilhoso. Acho que ficou bem claro, adorei as analogias aqui. É difícil o tema, é complexo, né? Super, Fico imaginando para quem está ouvindo claro, e que, né, não tem contato no dia a dia, deve ser um baita desafio entender. Não, e no fim você acaba tendo que entender do sistema financeiro nacional, de como que são os arranjos em instituições. Eu acho até, eu vou lançar uma previsão aqui, eu acho até que quando for ser lançado para o público, os caras vão mudar esse nome de real digital tokenizado, porque talvez a população vai... a gente quer que quando isso vier para o varejo, o tema pegue, igual o Pix. Exato. Todo mundo sabe que é Pix, todo mundo usa. Você pode estar lá numa praia, sabe, numa cidadezinha pequenininha, e vai ter alguém lá que tem um celular que você pode fazer o Pix. Eu acho, Davi, que o real tokenizado vai ser a mesma coisa. Que a gente vai encontrar alguma forma de comunicar isso boa para o varejo. Por enquanto a gente está aqui falando, né? Eu nem escrevo mais real tokenizado, eu escrevo RD e RDT, né? Nas mensagens, assim, me economiza um pouco. Sim, mas no futuro eu acho que vai ter algum marketing aí para a gente falar melhor dessas coisas. Sabe? Vai, com certeza, Cabral. Isso eu não tenho dúvida. Acho que para a população tem que chegar de maneira simples. Exato. Eu sempre falo, o sucesso do real digital vem de entregar um serviço diferenciado para a população, né? Sempre que eu participei de vários debates, né? O time do Banco Central, né? O próprio Fábio Araújo, que é líder aí dessa frente, e sempre que eu pergunto, a resposta é inclusão financeira, né? Esse é o principal bandeira, né, do Banco Central, então trazer novas formas de fazer o dinheiro chegar em quem precisa, novas fontes de ativo, novas fontes de financiamento, né? Então, eu acho que esse é um ponto único que vai diferenciar, e a simplicidade, falar a língua do consumidor, ter uma experiência simples. Se eu tiver que pegar meu aplicativo e passar por 20 etapas, validação, se tiver que colocar senha, esquece. Né? Vai ser terrível. Se fosse MetaMask hoje, a gente estaria perdido, realmente. Não ia dar certo. A experiência de pagamento com uma wallet, autocustódia ali, do jeito que é hoje, é complicado. Exato. Né? Já começa para o consumidor entender o que é uma wallet, uma autocustódia, um swap. Essa terminologia vai ser super complicada. Então, algo simples, conectado, próximo ao que o Pix entrega hoje, com certeza vai ser diferenciado. Boa, boa. Tá bom. Vamos voltar, então, para o tema dos arranjos. Eu acompanhei tuas exposições lá no Blockchain Festival Digital Finance Brasil. Eu estava, inclusive, sentado lá te ouvindo falar do AgroToken. Achei o projeto incrível. Opa. Mas eu queria que também você comentasse aqui quais projetos vocês estão no piloto, tá? Se puder comentar. O que você puder falar, tá? Claro. Não quero aqui forçar nada, não. Mas se você puder comentar em quais arranjos vocês estão e qual que é a proposta deles, né? Acho que seria interessante para as pessoas já irem acompanhando isso, para a gente ter no radar aí. O que a gente pode esperar desses arranjos que a Microsoft está fazendo parte aí? Eu acho que, bom, primeiro, nós podemos esperar muita coisa boa. Esse é um ponto importante. Nós tivemos um grande desafio, a oportunidade de entrarmos em 4 consórcios oficialmente. Então, oficialmente... Acho que é a maior presença, né? Não, com certeza. Acho que é a maior presença. Dentre todos, ali, a que está em mais pontas, né? Em mais instituições. Oficialmente, 4. Extraoficialmente, a gente está... Nós somos parceiros de várias empresas de tecnologia, de várias empresas do setor, então eles nos procuram também para ajudar, né, trazer um pouco desse know-how que nós já estamos trabalhando aí há 1 ano e meio quase. Total. Então isso tem ajudado bastante. Então esses 4, essa participação ela é fantástica, né? Primeiro nós entramos com o Banco Inter, né? Foi um consórcio ali junto com a Sevencom, acho que tem um propósito bem bacana ali, conectado com uma jornada de super app. Né? Então, acho que hoje ele já tem a operação de títulos públicos ali, então acho que a gente vai conseguir conectar um pouco, né, dessa jornada de super app, que é um tema que está super forte aí no mercado. Então, acho que experimentar um pouco desse cenário vai ser bacana. Né? Nós entramos num consórcio com a BBC.
Acho que a Associação dos Bancos Brasileiros, então, é um consórcio bastante aberto, com vários participantes, né? Então, tem acho que traz amplitude, traz capilaridade, amplia, né, para bancos menores, médios e facilita também, né? Com certeza. Então a gente consegue mostrar a aplicabilidade da tecnologia em arranjos entre bancos e estamos testando, obviamente, toda a parte de tecnologia ligada ao mundo de confidential computing também, computação confidencial, que é um tema super importante, então é um tema de privacidade e segurança. Nós estamos trazendo forte nesse consórcio, notadamente, né? Estamos no consórcio também do Banco ABC, né? Junto com a Hansa, a LoopPay, né? Então, a LoopPay está também? Que legal, não sabia. LoopPay também, carteira, e agora... mais recentemente... Estão crescendo muito, né? Eu tenho acompanhado aí. Exato. E a novidade é que o Banco Safra também se juntou aí. Ah, é? Olha só. Exato. Muito bem. Que vai permitir testar, e além, né, do cenário de wallet, pagamento, mas principalmente olhar a novas possibilidades, né, indo além ali, cenários de adquirência, cenários de recebíveis, né, testar carteiras offline, cenários online versus offline. Então, e o bom de ter um arranjo, me corrija se eu estiver enganado, mas é que você pode iniciar operações de uma para outra de um jeito muito mais fácil, né? Cada arranjo vai ter um nó. Basicamente, esse é o formato, é isso? Isso. Cada arranjo vai ter um nó, né? E aí, só aproveitando o gancho, né, falar do nosso quarto consórcio, que é super importante, né? Nosso consórcio com a Caixa e com a Elo. Um consórcio de grande destaque, representatividade. Nós estamos falando aí do maior banco público da América Latina, né, a maior bandeira brasileira. Um abraço para a Duda, né? A gente sempre conversa, é Duda Dudanovic. Com certeza, Duda, Gabriel, Merig, todo o time lá, Gilson, todo o time da Elo, realmente fazendo um baita trabalho ali. E acredito que essa combinação ela vai ser muito poderosa, vai permitir, né, entregar inovação, capilaridade, né, no Brasil, entregar inovação e chegar na ponta, né, que isso é importante, chegar no meio de pagamento. Sim. Então, esse arranjo também é bastante poderoso, dá uma expectativa assim, enorme em relação ao resultado aqui, né? Realmente vai ser muito bom. Nós estamos vendo a gana dos participantes, dos pilotos. Todos querem entregar, mas querem ir além. Esse é o grande ponto, Cabral. Claro. Estou realmente muito surpreso. Ninguém quer ficar entregar só o que o Banco Central está pedindo. Só aquele caso de uso lá da apresentação, né? Não. Todo mundo quer acelerar o piloto, quer fazer... Se eu pudesse, eu diria que os prazos são curtos, mas se deixar, o pessoal quer acelerar, quer entregar antes do tempo, porque realmente a expectativa para o Real Digital está muito grande. Virou quase um grande hackathon, né? Se você for parar para pensar, porque você tem os grupos formados, desafios mais ou menos já delimitados ali pela inscrição e todo mundo querendo fazer o melhor mesmo, com certeza. Todo mundo, ninguém quer ficar fora, todo mundo quer participar, outras empresas acabaram entrando depois no processo, ninguém de verdade quer ficar de fora porque... é o futuro. Nós estamos falando da moeda digital brasileira, gente. A moeda está em tudo. A moeda está no pagamento, a moeda está no crédito, a moeda está no ativo, na garantia, no lastro. Tudo depende da moeda. Então, realmente, eu diria que ninguém quer ficar de fora a oportunidade de testar essa inovação, de ser o primeiro, de estar na frente e já começar a explorar novos casos de uso. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? E esse link, a gente vai falar mais, mas esse link com a tokenização, né, da economia está sendo muito forte, né? O mercado está olhando com grandes oportunidades, tokenizar qualquer tipo de ativo, né, a commodity, o automóvel, o imóvel, né? No limiar, tokenizar o CBIO, né? O que eu estou economizando, eu posso economizar... O seu barco, iate, bicicleta, o que você quiser. Qualquer coisa eu posso tokenizar. Né? Eu posso plantar uma floresta, essa floresta me gerar créditos de carbono. Né? Exato. E esses créditos se transformarem num token lastreado num padrão CBIO e negociar isso como um ativo. Ou seja,
E o que é a parte interessante? Que o Real Digital vai trazer a segurança, a robustez, a plataforma que vai dar tranquilidade e robustez para realmente trazer esses ativos do mundo físico. Né? Claro que você tem os ativos que nascem no mundo digital já também. São digitais, né? Já são digitais, né? Eu posso nascer no digital. Mas também tem muito ativo físico, papel, contrato, escritura. Né? Total. Então, que eu posso trazer para o mundo digital e aí negociar, transacionar com a garantia, a atomicidade, o lastro do Banco Central. É isso que vai fazer toda a diferença, né? Cara, é verdade. E que momento, né? Porque, assim, se a gente parar para pensar, quando que teve uma mudança tão grande assim? Eu só consigo imaginar algo dessa natureza ali por volta dos anos 70, quando começaram as primeiras experiências de dinheiro digital, de fato, né? Antes disso, era muito controle em papel, mas aí quando veio o primeiro... Eu tenho a sorte de ter meu sogro é economista do Banco do Brasil, trabalhou 40 anos na instituição, e meu tio Milton foi da Itautec também, quase 40 anos, e ele foi um dos caras que instalou os primeiros ATMs do Itaú, e aí ele conta dessa época, assim, com a mesma energia que você está contando agora, de falar assim, pô, que momento, é a moeda digital do Brasil e tudo mais. Você já pensou daqui 10 anos, 20 anos, a gente tá mais velhinho lá e se encontrar com você, pô, Davi... A gente tava lá debatendo naquela mesa, falando da moeda digital do Banco do Brasil, e agora o negócio tá... louco isso, né, cara? É muito louco ver essa evolução tecnológica, né? Como se fosse o caso do ATM, né? Hoje tá no dia a dia, é muito comum, muito simples. Na verdade, até o mercado tem... diria que... É parte da evolução contínua da tecnologia, né? Da humanidade. Daqui a 10 anos, possivelmente... Vai surgir vai ser muito... coisa. No Real Digital vai ser... Talvez surja algo... Sim. Na velocidade que está, não sei nem se 10, talvez 5. Né? Seja algo muito comum, muito óbvio. Talvez daqui a 10 anos uma nota seja algo... Acredito que ainda vai continuar existindo, né? Porque o meio de pagamento, normalmente, é difícil ele deixar de existir, né? Ele é aditivo. Mas, com certeza, ele vai ficar cada vez mais indo para as novas formas mais digitais, né? Sim. Não, com certeza. Com certeza. Vamos agora para uma outra questão que também gera uma baita confusão, dúvida. E eu acho até que ela talvez seja uma pergunta que ainda a gente nem tenha uma resposta tão clara para o formato final. Mas com certeza você vai saber delimitar muito bem aqui. Que é o seguinte. Beleza, nós vamos ter diversos reais tokenizados. Cada instituição financeira vai fazer a tokenização do seu real digital e vai disponibilizar isso para a wallet da sua base de clientes. Mas aí surgem as perguntas como: a gente vai ter fungibilidade entre os diferentes reais tokenizados? O real tokenizado da Sinqia vai conversar com o real tokenizado da Caixa, por exemplo? A gente vai ver isso acontecendo? Como é que você tem ideia de como vai se dar esse relacionamento entre essas diferentes moedas? A gente já está pensando nisso ou a gente ainda precisa de um tempo para ver isso se consolidar de uma maneira melhor? Excelente pergunta, Cabral. Agora você entrou nas perguntas difíceis, digamos assim. Exato. Né? A partir de agora é só porrada. Você guardou as porradas para o final, exato. Realmente. Esse é um tema bastante desafiador. Na verdade, como eu já expliquei lá no início, o real digital ele é, na verdade, uma representação, um token do depósito à vista, do meu saldo, né? Do famoso saldo ali na conta. Né? Então, na prática, ele vai continuar sendo um passivo ali do banco. Né? Claro que, independente de quem emitir aquele real digital que vai estar na minha conta, ele vai valer um real. A fungibilidade ele vai existir. Porque um real tokenizado, né, vai ter essa equivalência, com certeza. O lastro no real digital é que vai garantir essa fungibilidade. Boa. Agora, quem vai de fato garantir isso, né, no modelo atual é a transação passar pela rede, né, pelo Banco Central. Então, quando um banco, por exemplo, quando eu for transferir os meus tokens aqui de um banco A para o seu banco, você vai ter uma transação passando pelo Banco Central, sendo liquidada, né,
em reais digitais. Então, isso vai te garantir que você tenha esse processo de fungibilidade. Pode ser que no futuro nasçam outros modelos de interoperabilidade que sejam diferentes. A gente poderia dar a analogia do próprio TED, o sistema mais antigo. O real, ele é fungível, a moeda. Sim. Então, se eu pegar e passar um TED para sua conta, ele vai acontecer isso, né? Isso. No real tokenizado seria mais ou menos a mesma coisa, só que passando por essa camada, né, de liquidação / transposição aí de um caminho. Seria mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É que o real tokenizado ele é um token, ele não é necessariamente, ele não é a CBDC. Então, ele precisa de um processo de liquidação que finalize a transação, né, que garanta que esse processo, essa atomicidade ela acontece. Então, como ele é um token, pode ser para qualquer tipo de token. Pode ser um título público federal, pode ser amanhã, depois pode ser um ativo, sei lá, um token lastreado numa debenture, né, um ativo imobiliário, perdão. Então, o céu é o limite, né, dentro dessa nova rede. Quem vai garantir essa atomicidade, a fungibilidade, é justamente a transação acontecer, ser liquidada através do real digital, que é, de fato, a CBDC, que está ali armazenada nas reservas bancárias junto ao Banco Central. Né? Boa, faz todo sentido. Acho que ficou mais claro. E aí, também pensando a respeito do piloto, né? Trazendo de volta essa ideia do piloto. A gente sabe que o Banco Central quis delimitar um escopo para o piloto. Não um escopo restrito, né? Mas temas que o piloto deveria trabalhar. Né? Então, por exemplo, agora a gente não está olhando muito para a escalabilidade. A gente está olhando mais para a programabilidade e para a segurança / privacidade. Né? Que são temas muito desafiadores. Mas por que escolher esses dois temas agora? Programabilidade e escalabilidade. O que eles trazem para a gente de bom nesse momento do piloto para a gente ter eles como uma prioridade, por exemplo? Não, perfeito, Cabral. Acho que uma excelente pergunta. Eu acho que o processo de um piloto é um processo evolutivo. Né? Igual quando a gente está numa startup, a gente, né, um modelo usado, a gente precisa de MVP. MVP. Então, tem que começar. Qual que é o mínimo produto viável que vai permitir um processo que para em pé a estrutura? Né? E aí, quando a gente pensa em parar de pé, dois temas são fundamentais. Um é a privacidade, né, você bem colocou, que está atrelado à segurança. Então, eu tenho certeza que meus dados não vão vazar por aí, não vão ser compartilhados. Né? Claro. Fiz um pagamento de um banco e meu dado apareceu num outro. Era aí. Então, assim, tudo isso tem a tranquilidade que meus dados não vão vazar, né? A aderência, a LGPD, a segurança, a proteção dos meus dados, ela é fundamental para quê? Para dar segurança para o usuário. E dando segurança e facilidade para o usuário, vem a escalabilidade, de uma certa maneira. Né? Esse é o primeiro ponto que não dá para... eu diria que é base fundamental, né, a questão da suporte à privacidade. E o segundo ponto é a programabilidade. A programabilidade é fundamental por quê? Porque é ela que vai garantir os novos casos de uso, né? A viabilidade da nova plataforma para entregar inovação. Porque se não tiver inovação nenhuma para o cliente, por que eu vou usar algo se não tiver vantagem? Tem vantagem. Né? O Pix trouxe muita vantagem, né? E escalou muito rápido. Por quê? Porque ele reduziu custos, ele trouxe simplicidade, ele trouxe o dinheiro na conta, na hora, né? Para a pessoa, para o merchan, para o lojista, né? Facilitou a conciliação do comércio, facilitou muito o nosso dia a dia. Poxa, agora eu posso ir lá 10 horas da noite da sexta e fazer uma transferência. Né? Lembra? Às vezes eu tinha que esperar, fazer um pagamento na segunda, terrível. Né? Então, a simplicidade e a redução de custo traz... garante a adoção. E aqui é a mesma coisa. A programabilidade ela tem dois aspectos, que ela vai trazer a inovação, então criar, eu vou poder vender, agora não mais minha Hilux, né? Você ganhou bastante dinheiro, cresceu na vida, foi promovido e agora você quer comprar meu apartamento. Né? Então você vai fazer a negociação, a compra,
E tem que ser simples o processo, né? Então, o Real Digital vai permitir fazer isso, vai trazer simplicidade para o consumidor, mas vai trazer também uma série de novos modelos para as instituições financeiras, né? Então, isso é importante. Ela vai simplificar, reduzir intermediário. A programabilidade ela faz exatamente isso. Ela permite que uma instituição financeira, por exemplo, lance um serviço de cripto, né, de remessa internacional, por exemplo, daqui com a matriz no exterior, né, fazendo uma liquidação online e podendo ofertar esse serviço de remessa, por exemplo, por um valor muito mais baixo do que um processo tradicional. Né? Usando o Swift. Usando outras redes, que, como você bem colocou, que pode levar mais de 1, 2 dias, 3 dias para liquidar. Eu posso ofertar, por exemplo, um pagamento, uma remessa online de baixíssimo custo e ofertar isso para um cliente, né? Eu posso usar a programabilidade para melhorar experiências dentro de uma tesouraria bancária, por exemplo. Né? Então, ótimo exemplo. Exatamente. Eu posso saber que as instituições precisam comprar e negociar títulos entre elas para pegar empréstimo. Rebalancear o próprio... Como é que as próprias reservas da instituição. Né? Exato, balancear a reserva, né? Fazer negociação de títulos entre elas. Isso pode ser automatizado, simplificado. Né? Então, janelas de liquidações automáticas, reduzindo janelas de processamento, reduzindo tarefas manuais. Isso é dinheiro na mesa, porque é redução de custo, é eficiência. Né? Então, é trazer novas formas de garantia, novos modelos de negócio. É por isso que as instituições financeiras estão olhando também com com brilho nos olhos, porque elas sabem que vão poder entregar inovação, reduzir custo e, no final do dia, também melhorar a eficiência do sistema. Entendi. E a programabilidade é que vai garantir isso. Então, se eu não tiver inovação, eficiência e se eu não tiver segurança, o sistema não para de pé. Então, não adianta eu pensar em escalar um modelo que essa base não para de pé. Então, acho que a escolha do Banco Central é muito certeira nesses dois aspectos. Boa. Tentando fazer uma analogia aqui, né? Como se a gente estivesse construindo um carro de Fórmula 1 que vai muito rápido, mas só leva uma pessoa, né? E o carro que não tem carroceria, não tem o piloto não tem capacete, esse modelo não funcionaria, né? O que o Banco Central está tentando construir nesse momento é um ônibus para levar um bando de gente. Então, a escala aqui não é no sentido de quantidade, né? Mas no sentido de abarcar uma série de aspectos ali dentro, com segurança, com essa programabilidade, onde você consiga fazer o setup interno do ônibus. Pode ser como chama? Trailer tem um nome novo agora, né? O home... esses trailers que são casinhas, enfim. Sei. Motorhome. Enfim, acho que é um pouco isso, né? E eu demorei para entender esse tema, quer dizer, eu só entendi há 2 anos atrás, quando eu comecei a lidar com protocolos de DeFi, por exemplo, brincar lá no Wave, na Uniswap, fazer um lending. Aí que eu vi como é que o negócio era realmente potente. E você tá interagindo com um contrato que não tem ninguém apertando o botão por trás. Exato. E que já tem uma série de regras ali programadas para uma liquidação instantânea. De repente eu estava depositando uma cripto lá, tirando o SDC, por exemplo, né? Uma das operações que 2021 eu estava fazendo para aprender mais esse universo. Sim. Falei, cara, isso aqui é incrível. Imagina no sistema financeiro tradicional, num sábado à noite, eu estar fazendo um troço como esse sem ter qualquer tipo de barreira, entre aspas, né? Então, realmente é super... É muito excitante você pensar que a coisa vai acontecer dessa forma, né? Novas janelas de liquidação, novas possibilidades, enfim. Vamos falar, então, desses projetos que tendem a sair em 2024, né? A ideia é que ali por volta de março, abril, esse piloto termine. E o que acontece depois do piloto? Qual que é a expectativa que você tem para o ano de 2024 se a gente cumprir esse cronograma? O que você acha que vem aí para frente disso? Não, perfeito, Gabriel. Acho que é uma boa pergunta. Tá? Não que ela tenha uma resposta fechada ainda. Essa pergunta é difícil, né? Tentar prever. Eu acho que o primeiro passo é
entregar muito bem o piloto. Acho que esse é um ponto importante. Eu acredito que o próximo passo seja a evolução para um piloto já a gente começar a testar isso na mão do consumidor. Tá. Né? Entrar numa tipo, fase liberar de piloto, para uma base começar a liberar para uma base tá. pequenininha, ali 2025, primeiro semestre, começar a explorar casos de uso, né? E os próprios participantes já começarem a liberar para esses clientes alguns casos de uso já usando essa estrutura de liquidação. Tá. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que vai ser bacana. Né? E tudo isso vai vir de uma evolução natural. Né? Com certeza, dali, novos casos de uso, essa rede ela vai ter que ser expandida pensando em novos tipos de ativos, né? Ou até em como que os participantes dessa rede podem assumir diferentes papéis, né? Ampliando o aspecto funcional da plataforma. Porque, no final do dia, nós estamos construindo uma plataforma, né? Que vai ter um escopo reduzido, que vai permitir uma série de transações. Né? Você vê que hoje eu tenho um conjunto de smart contracts que permite operações, por exemplo, de emissão, transferência. Né? Mas, por exemplo, eu não tenho hoje um smart contract para oferecer operação de empréstimo, de lending. Exato. Né? Será que isso vai ser permitido numa versão futura? Pode ser. Quando? 2025, 2026? Não tenho essa resposta ainda para dar. Mas dali, talvez, muito dos conceitos de DeFi, né, que você colocou, DeFi lending, atomicidade, vão, com certeza, ser incorporados. E eu vou conseguir ter isso no dia a dia sendo entregue para uma instituição financeira porque eu vou ter o real digital ali efetivando. Como base ali, né? Settlement. Esse é o nome, né? Boa. Liquidação. Exato. Então, vai sim. Eu acho que se a gente começar em 2025, colocar na mão de cenários práticos, começar a testar, eu acho que vai ser uma grande vitória. Com certeza é um projeto que vai à frente, 25, 26. E onde ele termina? Possivelmente nunca, porque ali é a nova plataforma. Ele nunca vai terminar, porque ele tendo sucesso, e ele vai ter sucesso, ele vai ser uma nova plataforma que vai permitir cada vez mais inovação, novos casos de uso, eficiência, inclusão, novos serviços para o consumidor final. Acredito que, sob aspectos de crédito, operações, isso vai permitir novos serviços para o consumidor final. Será que esses serviços não podem ser combinados, meio de pagamento, com crédito? Então, acho que novas formas vão surgir. Novos produtos, né? Novos produtos, né? Novos ativos que vão entrar para o sistema através da tokenização e que vão garantir, por exemplo, um empréstimo mais barato, mais inclusivo, né? Integrado com Pix, por exemplo. Total. Por que não? Eu posso poder estar ali no ponto de venda, comprar com Pix e parcelar em 3, 4 vezes com um lastro, né? Ativos que estão garantindo essa transação e todo esse processo sendo liquidado no Banco Central. Vai garantir inovação, inclusão, novas formas e, possivelmente, com isso, reduzir custos, reduzir assimetrias, trazer inclusão, democratizar, né, serviços financeiros. Eu acredito muito nisso e o Real Digital vai de fato permitir. Eu acho que, no final, vai ser um mercado mais competitivo, mas, ao mesmo tempo, vai ampliar o mercado, que vai trazer novas receitas, novas fontes, e vai trazer eficiência para o banco, né, para a instituição financeira, para a IP, para o mercado como um todo. Então, vai fazer um unlock do valor ali, de forma muito grande, e espero que destrave também muito forte a tokenização, com novos ativos, novas fontes de renda, poder um investidor internacional liquidar uma operação em cripto aqui no Brasil, fazer transferências, trazer receitas. Eu estou lá no Singapura, eu vou querer comprar ativos aqui lastreados em... tenho, por exemplo, vou dar um exemplo, sou um produtor agrícola, né, não quero vender minha produção de soja agora porque o mercado está com o preço baixo. Eu armazeno ali no silo, né, tokenizo aquele
aquele produto, ou mesmo a entrega futura, né? Vendo isso no mercado internacional, que inclusive isso tem relação com o piloto que nós fizemos lá do Lift Challenge, junto com a AgroToken, inclusive, né? Sim. E pego toda essa experiência de tokenização, né, da tokenizadora, e trago novas receitas instantâneas. Então, pode trazer divisas, pode ter impacto no resultado do GDP do Brasil. PIB brasileiro. PIB brasileiro, novas fontes. Exato. Então, isso atrelado, obviamente, ao fato de que o Brasil passa a ter uma lei, uma lei de criptos, né? Um ambiente regulado para cripto, vai trazer muita confiança. Ou seja, eu vejo um futuro maravilhoso, lindo, desculpa o termo falar, mas onde nós vamos ter, talvez, uma plataforma... A gente já é inovador, mas talvez continuemos como a plataforma mais inovadora do mundo e, ao mesmo tempo, trazer novas fontes de financiamento. Porque o investidor externo, né, vai querer colocar o dinheiro aqui. Ele sabe que ele vai ter a segurança, né, tudo isso com o laço, com a garantia do Banco Central. Sim, não, sensacional. Quando você estava falando, eu estava pensando, cara, que ano não vai ser, sei lá, 2025, 2026, quando a gente tiver esse tripé, né? Open Finance, onde o usuário pode levar dado de um lugar para o outro e facilitar muito a vida dele, avaliação de crédito, avaliação de perfil e tudo isso. Pix, um dos sistemas de pagamento mais inovadores do mundo, né? 24/7, liquidação instantânea, 8 segundos você faz uma iniciação e termina ela. E Real Digital. Imagina esse tripé daqui a 2 anos funcionando entre si, um ajudando o outro, um potencializando o outro. Cara, eu não consigo ser pessimista com essa perspectiva futura, sabe? Empolga. De fato, eu que acompanho o mercado há anos e já empreendi e estou conectado com esse ecossistema, realmente brilha o nosso olho, né? O Banco Central falar de super app, entregar uma experiência conectada nessa jornada, permitindo dar flexibilidade para estar em qualquer aplicativo, qualquer banco, isso vai trazer um ambiente muito mais inclusivo, né? Acho que vai ser um ganha-ganha para todos. Realmente, quando essas 3 pernas estiverem 100%, difícil vai ser segurar, né, o mercado. E isso, eu acredito que além de habilitar modelos como o Super App, vai acelerar e vai permitir, vai facilitar muito lançar esse modelo, mas também vai dar um boom para cripto de maneira segura, pensando também na questão da tokenização. Eu acho que vai trazer novas fontes de receita, financiamento para todo mundo, né? Para o consumidor, vai ser bom para a instituição financeira. Vejo um futuro brilhante à frente aí, né? E referência internacional, né? É interessante notar que o próprio BIS, né? O famoso Banco Central dos Bancos Centrais, fazendo referência para a nossa arquitetura do Real Digital no relatório anual. E que coisa incrível, né? Sim. Colocando o nosso modelo ali de RLN brasileira já como referência mundial. Isso realmente brilha nosso olho. Sem dúvida, acho que só vai fazer com que a gente continue, como sempre, já estamos inovando aí há mais de 20 anos inovando, Sim. A gente vai continuar na frente aí do mercado, com certeza, sendo referência, né? Com certeza. Muito bem, Davi. Então, vamos lá. Eu queria voltar só um pouquinho para um tema que é um pouco mais técnico, mas eu acho que também é um tema necessário, assim, porque ele gera muita dúvida, muita pergunta e tudo mais, né? Tem até um esforço hoje de várias pessoas tentando desmistificar isso, trazer para uma linguagem mais fácil. E eu acho que aqui o nosso papel também é esse, né? Eu quero que você que está aí assistindo entenda também isso, que é o seguinte. A gente sabe que tudo isso vai acontecer em camadas. Você vai ter uma camada ali de blockchain, uma camada de aplicação, uma camada de sistemas bancários conectados a essas aplicações. Você conseguiria dar para a gente uma imagem mental, assim,
explicar isso em grandes termos para quem está chegando nesse tema agora? De quantas camadas a gente está falando, né? Não precisa ser exato nesse número, mas as principais, assim, Sim. e o papel delas, e por que essas camadas existem, como que isso vai... Seria mais fácil de desenhar, né? Mas assim, falando, como que a gente explicaria esse tema, sabe? Não, perfeito. Uma ótima pergunta. Eu falei que o nível de dificuldade estaria aumentando, né? Tá ficando pior. Não, perfeito. Mas esse ponto eu conheço bem, porque nós da Microsoft desenvolvemos um modelo de arquitetura, né, que inclusive foi apresentado no workshop de tokenização agora em maio de 2023, né? Realmente nosso estudo, né, nossa arquitetura foi escolhida pelo Banco Central para apresentar né, e isso trouxe obviamente foi um excelente reconhecimento, né, essa validação Sim. do Banco Central como uma arquitetura a ser mirada, a ser alcançada. Acho que isso foi de extremo valor. Dentro dessa arquitetura, obviamente, o que nós fizemos? Nós já estudamos e acompanhamos vários modelos lá fora, BIS, modelos de parceiros. Então, nós trouxemos um modelo que se adaptava o máximo possível para o modelo brasileiro. Lembra que o modelo brasileiro não é o modelo lá de fora. Então, nós tivemos que adaptar esse modelo de arquitetura, porque ele começa, na verdade, falando do modelo mental, com essa base 1, né, essa camada 1, vamos olhar de baixo para cima, que é a estrutura de settlement. Nível ali. O primeiro nível é a liquidação, é o settlement, onde todas as transações vão ser liquidadas dentro dessa rede através dos smart contracts, com a segurança, com o laço ali que vão acontecer essas operações. Tem uma segunda camada ali que nós chamamos de interoperabilidade, que ela realmente vai permitir esse grande salto da plataforma para diferentes tipos de casos de uso, né? Inclusive pensando na interoperabilidade entre as instituições e, no futuro, com a interoperabilidade com DeFi, com os protocolos. Ela vai trazer interoperabilidade de segurança e vai trazer robustez para novos casos de uso, né? Tem uma camada que nós chamamos de Ledger, né? Que ela vai dar autonomia para as instituições financeiras orquestrarem esse processo, quase uma camada de orquestração ali, de orquestrar esse processo de PVP, DVP com segurança, né? Garantindo que a continuidade do acesso transacional para os usuários na ponta, né? Então, mesmo que determinados tipos de operação eu posso controlar ali, mesmo que minha estrutura de liquidação seja fora. Então, isso vai dar robustez, velocidade transacional. Tem uma camada que nós chamamos ali de layer 2, né? Que é uma camada de negócio, porque é ela que vai permitir a aplicações ali, né? Com as aplicações de negócio, a interoperabilidade com o Pix, com o Open Finance, né? Orquestrar criar essa agregação de dados, né? Toda essa inteligência para extrair o máximo desses 3 pilares que eu comentei, né? Do Open Finance, do Pix, trabalhando de forma coordenada, né? Então, aqui que eu combino o Pix com o pagamento, com real digital, com a liquidação no real digital, com os dados do Open Finance, nessa camada de inteligência de negócio que a gente chama, e uma camada 1, que a gente... Aí tem sempre alguns separam, né, em camada de... Nós criamos uma única camada, que a gente chama de wallet, de interface. Alguns separam, nós chamamos de interface, de wallet, mas nós chamamos de uma única camada, que é onde eu faço exatamente a relação com a experiência do usuário final ali, né, trazendo a wallet, a carteira, né, a capacidade de você armazenar o cripto transacional, cripto com bastante velocidade e trazendo uma experiência de fricção. Então, ali eu plugo a identidade digital que a camada 2 vai se conectar e vai entregar, eu plugo nessa camada de experiência, exatamente porque eu não tenho a necessidade de conhecer o que é uma wallet, o que é uma cripto, né? Então, traz simplicidade para uma experiência sem fricção para o usuário final. Basicamente, essas são essas camadas. Muito bom, muito bom. Quer dizer, a gente está aí... É um sanduíche, né? A gente vai ter vários tipos de tecnologia interagindo entre si, sempre da mais básica, que vai estar ali dentro do ambiente Bacen,
para a mais elevada, digamos assim, ó, superior, que é a camada que está em contato direto com o usuário dentro da sua instituição financeira e tudo mais. Isso. E você acha que... A gente falou um pouco sobre isso, mas eu queria realmente pegar a sua percepção, que é... Você acha que a gente vai caminhar para uma experiência onde o usuário final ele mantém o mesmo tipo de experiência que ele tem hoje com a instituição financeira? Ou você acha que vai mudar um pouco em relação a, por exemplo, guardar uma chave privada, esse tipo de coisa? Porque eu confesso para você que eu imagino algo muito parecido com minha conta bancária. Eu, como o exemplo que você estava dando aqui de eu tenho R$200 na minha conta, transformo 100 em real tokenizado, uso aquilo dentro do meu aplicativo do meu banco, sem necessariamente me preocupar com guardar uma seed phrase, 24 palavras, guardar uma chave privada, porque embora essas coisas sejam importantes para a autocustódia, para minha mãe que está lá em casa e que quer fazer uma compra, alugar um imóvel tokenizado, qualquer coisa do gênero, é uma barreira, uma fricção absurda, né? Ela não quer passar por essa experiência, ela quer um negócio muito mais rápido ali, né? Exato. Conhecido, né? Um processo muito mais conhecido. Exato. Não vai ser trocar a anotação no papelzinho por um token não, dispositivo de device que vai resolver. Ou comprar uma LED, todo mundo vai ter que comprar uma hard wallet. Uma hard wallet ferrou, ali, né? Um devicezinho. Ferrou. Não é um cold wallet. Não vai ser nesse caso. Acho que você explicou muito bem, a simplicidade, né? A experiência. Acho que esse modelo... Primeiro que todo esse modelo que nós conversamos agora de arquitetura visa, primeiro, facilitar esse processo, entregar essa experiência, facilitar essa transparência. Segundo ponto, nós temos uma série de tecnologias que, obviamente, vão ser acopladas, segurança. No limiar, nós podemos integrar experiências de voz, por exemplo. Usar uma voz, posso usar minha voz. E na Microsoft nós temos tecnologia onde eu posso, por exemplo, ir além da transação de face ou digital, né? Então, você deve acompanhar a evolução da segurança quando eu faço transações em conta, onde eu faço uma transação com biometria, né? Tiro a minha voz, faço um face. Prova de vida ali. Faço a prova de vida ali, né? Identifico, movo o meu rosto para um lado para o outro. Eu posso ir além, eu posso usar minha voz como transformar ela numa espécie de fingerprint, que a gente chama. Né? Eu consigo identificar o Cabral pelo tom da voz dele, pela biometria de voz dele. Então, essa tecnologia nós já temos hoje, já aplicamos em vários clientes no mundo. E podemos usar, por exemplo, para reduzir a fricção para o usuário final. Né? Então, a voz é uma maneira de reduzir. As tecnologias de segurança reduzindo a fricção, de novo, não dá mais para usar senha. Exato. Então, já era. Já foi. Passado, né? Como eu disse. Então, todo esse processo, né? E mais do que isso, trazer uma experiência fluida. Eu acredito que um passo importante da evolução da plataforma vai ser trazer esse arcabouço que vai permitir entregar experiência fluida, simples. Por quê? Mais para frente, nós vamos ter soluções de fraudes integradas, de forma fluida, né? Onde eu vou conseguir fazer a identificação de uma transação de uma lavagem de dinheiro, uma tentativa de fraude de maneira completamente integrada. Né? Então, nós temos tecnologias que conseguem facilitar isso. Né? Nós vamos ter um KYC dinâmico, simples, rápido, e a tokenização vai permitir isso, porque lembra da programabilidade que eu comentei lá atrás? Sim. É ela que vai trazer a capacidade de simplificar esse processo, criar atomicidade, criar essas novas orquestrações, essas novas experiências simples e automatizadas. Esse é um ponto importante. Eu não vou querer ficar mudando de telas em telas, abrindo aplicativos de terceiros, né, para fazer. Então, essa experiência integrada ela vai ser importante. E tudo, obviamente, vai ser permitido quando essa fundação estiver pronta. Né? Eu acho que é um caminho natural de evolução que logo a gente vai chegar. Mas, reforço, a experiência do usuário vai ser decisiva. Se entregar algo complexo, tem que passar por várias telas, abrir um pop-up do navegador. Assinar 3, 4 vezes a transação. Esquece. Não vai. Isso é ponto pacífico, né? Que tem que entregar algo fluido,
que eu acho que é a parte da evolução. Acho que o setor bancário ele vem evoluindo muito bem nos últimos anos. Hoje você validar uma transação, fazer um pagamento, né, usar a fingerprint, ele vem evoluindo muito bem. Acho que é só parte dessa evolução natural e que a plataforma vai permitir ir muito mais além. Porque daqui a pouco, é o que nós falamos, vai ter Pix integrado com Open Finance, com Real Digital, tudo de forma muito fluida. Então, isso vai trazer muita simplicidade, acredito, para o usuário final. Né? Com certeza. Eu ia até te perguntar agora, Davi, sobre outros casos de uso além do título público federal, mas eu acho que a gente já explorou isso aqui na conversa, né? Você foi um belo de um convidado, porque você foi ao longo aí do papo trazendo, né, pela própria experiência, os casos que vocês trabalharam. Então eu vou pular logo para a pergunta mais polêmica daqui da minha lista. Não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Porque ela tá nas manchetes aí, gerou um burburinho e tudo mais, que é o seguinte. O Bacen disponibilizou o primeiro repositório para o piloto. Para quem não sabe, né? Ele pegou lá o código-fonte inicial, digamos assim, onde várias coisas vão ser construídas, não é que tem uma coisa pronta já lá, né, no GitHub, que é uma ferramenta, uma plataforma de versionamento de código, que inclusive acho que é da Microsoft, né? O GitHub foi comprado pela Microsoft. Sim, com certeza. E aí um desenvolvedor começou a ler lá o código e enxergou que existia a possibilidade, por exemplo, de congelamento de fundos, bloqueio de carteira, uma série de coisas assim, e publicizou isso, né? Fez um certo alarde sobre isso, falou: gente, olha aqui, o Bacen tá... Colocou logo o nome do Bacen no meio, né? O Bacen tá prevendo que vai congelar aí o saldo de todo mundo, Real Digital vai poder ser bloqueado, o que isso não pode fazer com os usuários? Então, gerou um certo fear, né? A galera ficou um pouco incomodada com isso vem movimentando aí o noticiário. Eu que trabalho no mercado financeiro já há um tempo, e você também, a gente tem uma percepção talvez um pouco diferente sobre esse assunto. Eu queria te perguntar sobre isso, assim, é um problema, não é um problema? Como é que você vê essa questão? Temos uma polêmica, não temos uma polêmica, né? O que a gente pode esperar desse tema, por exemplo? É um ponto pacífico ou realmente tem que ficar de olho? Olha, Cabral, essa pergunta é polêmica. Um pouquinho. É um pouquinho polêmica, mas assim, eu diria que não há risco. Eu acho que um primeiro ponto importante foi um procedimento... o fato de abrir o código-fonte, né, colocar uma plataforma como o GitHub, né, é fundamental. Acho que esse processo de abertura, de feedbacks, né, até porque se ele não fizesse isso, todo mundo ia virar e falar... A crítica ia ser o oposto. Ia ser o oposto. Por que não abriu? Né? Acho que não há o que questionar aqui. Né? Com relação a congelamento, eu acho que aqui é uma questão de conhecimento de como o sistema financeiro funciona. Né? O Banco Central, como agente que supervisiona o mercado, né, ele tem que garantir a boa continuidade do sistema financeiro, obviamente, né? Então, fatores que possam, digamos, ocorrer corrida de mercado, né? Se um banco está quebrando, ele precisa, obviamente, controlar as reservas, né? Fazer de tal maneira que evitar riscos sistêmicos, né? Então, mas isso é uma relação do Banco Central com as instituições, com a instituição financeira e nunca com a população. Esse é o primeiro ponto, né? Tem que garantir essa integridade. Então, são processos que, na verdade, já acontecem hoje. Então, não é nada de novo. Né? Então, o processo ele imita toda os processos regulatórios, né, de compliance que o Banco Central, que as instituições já têm com a instituição Banco Central do Brasil, obviamente, garantindo essa sustentabilidade do modelo. O que chega na mão do consumidor, na verdade, é o real tokenizado, que é, na verdade, emitido pelo banco e não pelo Banco Central. Então, quem tem esse controle, né, quem teria, digamos assim, esse poder de congelar ali, né, obviamente, é a instituição financeira. Né? Só que, de novo, tudo que está lá é o que reflete o sistema financeiro nacional.
né? Hoje, por exemplo, se eu tenho uma decisão judicial, né? Que por algum motivo, sei lá, um pai de família que não pago, né? A pensão alimentícia, né? Estou lá 12 meses atrasado. Vou lá, e através do Bacen Jude, chega uma ordem judicial, o banco tem que controlar, o banco, e aí não tem nada a ver com o Banco Central, tem que fazer o bloqueio ali do saldo. Então, tudo que está ali é controle, similaridade com os processos atuais para garantir compatibilidade. Não de novo, aqui o Real Digital não vem para transformar o setor. Então, forma como o setor funciona. Né? E de forma alguma o Banco Central vai ter poder de congelar o ativo na mão do consumidor. Porque, de novo, o que chega não vai ser o esse CBDC, mecanismo, não né? é o Real Digital. Se fosse o Real Digital, mas não é o Real Digital. A gente poderia avaliar, mas não é o caso, de forma alguma. Então, risco zero, super transparente, controle, instituições financeiras mantêm o controle, né? Banco Central mantém o controle sobre o sistema financeiro, elimina riscos sistêmicos. Do outro lado, as instituições financeiras mantêm o controle sobre a população de maneira super positiva, super aderente. Então, assim, acho que não é muito mais uma questão de falta de conhecimento e de uma boataria que não leva, não chega em lugar nenhum. Mas acho que tem um lado válido também, que é, de novo, garantir essa transparência, entendimento. Acho que isso aqui só reforça que realmente estamos indo no caminho correto com relação à implementação. Perfeito. Eu acredito nisso. Assim. Uhum. Eu gosto sempre de lembrar, o Brasil teve vários momentos econômicos bem complicados, né, na sua história. Tem até um livro que foi lançado recentemente, do Gustavo Franco, A Moeda e a Lei, que ele conta 80 anos de história monetária no Brasil. Foram 8 padrões monetários diferentes, desde o R$1.000 até o real, ali em 94. E no meio desse caminho, aconteceram, né, fatos que levaram o Bacen a liquidar instituições financeiras, principalmente nos anos 90, ali, final da período de hiperinflação e início do Plano Real, onde algumas instituições operavam assim na margem do risco total, e depois que a economia estabilizou, um monte de banco quebrou e teve que ser liquidado, né? Foi muito difícil naquele momento para o Bacen conseguir alcançar ativos que muitas vezes não eram tão rastreáveis quanto são hoje e quanto serão com moedas digitais, por exemplo. Então, acho que depois daquele momento vieram uma série de controles que fazem com que hoje a gente tenha um pouco, principalmente em termos regulatórios, institucionais, o nosso regulador máximo, a Bacen, tem esse olhar de preocupação. Porque imagina a situação contrária. Uma instituição financeira, estou batendo na madeira aqui, que isso nunca aconteça, mas uma instituição, junto aqui. Por favor. Uma instituição financeira grande, por algum motivo, quebra no Brasil. E aí essa instituição tem lá um passivo junto ao Banco Central gigantesco, e o Banco Central não tem mecanismo nenhum para fazer uma salvaguarda desse passivo e poder depois resgatar eventuais clientes que estão na camada de baixo, né? No varejo. Como é que isso seria? A crítica não seria muito pior? Já pensou nessa situação? Interessante. Como a imprensa não cairia matando, dizendo assim, pô, mas o Bacen, o banco quebrou, e agora? Como vão ficar os clientes e tal? Então, né, a história, às vezes, ela... Quando a gente olha para um determinado viés único, você não vê toda uma série de possibilidades, né, hipóteses que podem acontecer. Quando o Banco Central conduz uma modelagem tecnológica dessa forma, eu acho que também pensando em situações extremas, né, que podem vir a acontecer. Mas, enfim, é um tema complicado mesmo. O Brasil tem um histórico de congelamento de contas ali no período Collor que joga contra, né? Acho que tem esse medo um pouco ali também. Acho que é um medo desnecessário, né? A realidade do Brasil é completamente diferente. Acho que não dá para fazer. A lei mudou, é um cenário que... Falando em lei, além do regulatório. Então, assim... Então, é um cenário que não... O Banco Central é independente agora. Independente. Eu não vejo... nossos processos, né, compliance,
políticas, né? Tudo tem todo um sistema hoje que evita o risco disso acontecer, de um grande banco quebrar, não existe. Então, assim, tem toda uma estrutura que prepara o sistema para isso. Agora, a gente tem que lembrar que é um piloto. Exato. Né? É um Fora piloto. isso, né? Não, exato. O que está... Ali nós estamos construindo de maneira colaborativamente com o ecossistema, com as instituições, com os participantes, ouvindo do mercado. Acho que isso é fundamental. Não é final ainda. Não, final... Né? Esse é o MVP, né, que a gente estava comentando agora há pouco. Então, normal, acho que é um debate positivo. Né? Obviamente, a gente tem que evitar excessos, que não tem necessidade. Claro. Mas é um piloto e vai evoluir. Acho que o caminho está perfeito, sendo muito bem trilhado. Até parabenizar ali todo o time, né, a liderança do Fábio Araújo, o time do Banco Central, realmente fazendo um trabalho incrível. Acho que vai trazer um impacto incrível aqui. Eu acho que a direção está perfeita. E com todo esse ecossistema trabalhando, sabe que você olhar diariamente, e falando ali com o banco, a instituição financeira, eu quero diferenciar, eu vou fazer algo inclusivo, eu vou lançar algo, quero ir na frente, entendeu? Quero testar cenários que eu não estou testando hoje, né? Quero acelerar a entrega. Então, acho que isso mostra que vai ser um sucesso, está indo no caminho certo e vamos continuar aí podendo ter orgulho de dizer que o Brasil está na frente aí, com tranquilidade aí para todo mundo, né? E protegendo o cidadão, os dados, a privacidade, garantindo isso de maneira bastante tranquila, né? Muito bem, muito bem. Estamos aqui se encaminhando para o final da visão, mas eu quero te fazer uma última pergunta, que é o seguinte. A gente está ainda vivendo uma espécie de inverno, cripto, ou talvez uma primavera já, né? E aí tem sempre essa pergunta no mercado que é: onde está o ponto de não retorno, né? Será que esse troço já virou inevitável? A adoção de criptomoedas, de blockchain, já tomou um rumo onde não tem mais volta? Ou ainda a gente vai ver... Aqui é bola de cristal, tá? Eu vou pegar a bola de cristal e colocar aqui. Óbvio que a gente não sabe a resposta certa, mas é um pouco a nossa percepção de futuro, o nosso sentimento a respeito disso. Você acha que a gente já entrou numa estrada acelerada de adoção, ou talvez a gente ainda vai viver aí 1 ano, talvez 2 ou mais anos de consolidação e construção antes de ver esse momento mainstream, adoção massiva e tudo mais, como a gente vê, por exemplo, em Pix, por exemplo? Perfeito. Qual que é o teu sentimento, assim? Boa pergunta, Cabral. Eu diria que nós já passamos do ponto de não retorno. Eu diria que no mundo dos negócios, essa é uma decisão... Quando a gente passa dessa linha, não tem mais volta. Ou você se compromete ou você se compromete. Então, assim, por quê? Principalmente porque as instituições financeiras abarcaram, né? Estão entrando forte e entenderam que vai ser bom para os seus negócios e vai permitir entregar serviços, experiências, novos produtos de forma mais simples, mais barata, e vai permitir que elas otimizem suas operações. Lembra que eu falei da compromissada, os pagamentos transfronteiriços, né, da liquidação instantânea, redução de intermediários. Então, esse é um caminho sem volta, né? Porque a partir do momento que a instituição financeira passa a utilizar o DeFi, e a tesouraria passa a ganhar dinheiro, né, fazendo transações ali automatizadas, né, e esse ponto já está acontecendo. Né? Já passamos desse ponto de não retorno. E, atrelado a isso, tem o fato de que as instituições financeiras trazem o quê? Segurança, porque elas têm processos, elas têm compliance. Grande parte do inverno cripto foi exatamente porque as instituições entravam, operavam, não tinham todos os processos de identificação do cliente, segurança, prevenção da lavagem de dinheiro,
E, obviamente, você, né, uma ação errada ali, terrorista, né, um ataque numa bridge e perdia bilhões e a moeda passa a valer, o cripto passa a valer zero. Né? Alguém entrou na conta e passou a emitir token, a moeda passa a valer zero. Então, com o advento das instituições financeiras entregando novos produtos financeiros, aí, já pensando no DeFi, inclusive, né, aplicado às operações ali de tesouraria, de automação, acaba que você... eu vejo realmente como um caminho sem volta, né? Porque são novas oportunidades, novas receitas. Agora passa a entrar na eficiência. Quando eu falo em eficiência bancária, eu falo em algo que traz a gana de investimento, de oportunidade. Né? E o mercado está avançando forte. Né? Vê agora a questão, o anúncio lá no Nubank com a Fireblocks, né? Expandindo semana passada, agora, acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Então, assim, o mercado todo está ampliando, né, esse leque, leque de produtos de cripto, né, internacional. E eu diria que agora, isso somado com um real digital, só vai realmente fazer... O próprio real digital, né? Acho que nós já passamos do ponto de não retorno. Então, esses dois pontos... Então não vai engavetar o projeto agora, né? Não. Agora vai para frente, não tem mais volta. É um caminho de mão única. Então, esses dois pontos de não retorno somados vão, de fato, só ampliar, né? Entregar novas formas, novos produtos, novos serviços, vão de fato trazer um sistema financeiro mais inovador, mais inclusivo, mais democrático. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, não, acho que mas sim. A visão também é positiva como a minha. Está bem positiva. Estou muito empolgado com todo esse movimento. É mais uma questão de... Assim, o meu único ponto aqui é pegar a tua percepção também de timing. Se a gente vai ver aí mais um ano de muita construção e depois, após esse ano, um ano de mais adoção, ou talvez isso demore um pouco mais para acontecer, né? Qual que é esse momento? É difícil fazer preço para isso, né? Mas assim... É difícil. E eu não comentei agora, mas já comentei antes. O avanço da tokenização, dessa economia tokenizada, é algo que também já passou do ponto de não retorno. Então, e os pilotos estão começando. O caso de uso aplicado já está sendo utilizado. Então, já estou tokenizando grão, já estou tokenizando ativo. Então, a CVM está avançando muito no debate, na definição do que é ativo renda fixa, do que é um ativo imobiliário, o que não é, o que pode ser tokenizado, e tem que passar pela aprovação dela, o que não pode. Então, tudo isso tem evoluído muito bem. Então, eu acho que esse avanço da tokenização vai, obviamente, impulsionar o mercado, porque são casos aplicados. É receita, é tokenizar um recebível, trazer soluções ali para fundos de investimento, FDICs, securitizadoras, empresas de factoring, usando tokens como facilitando a operação, reduzindo, simplificando processos. Né? As pessoas me perguntam, poxa, mas isso dá para fazer, mas já funciona desse jeito. Tudo dá para fazer, né? Mas leva tempo, tem 10 intermediários, né? Fazer uma escrituração de um ativo, todo o processo. Então, leva tempo, tem muito papel, a tarefa intermediária, tarefas manuais. Então, a partir do momento que eu automatizo, e aí o lastro da moeda digital, né? Essa plataforma de negociação, ela simplifica muito, ela reduz esses passos do processo, sem dúvida vai trazer bastante resultado. Então, o benefício já está setado pelo mercado. Então, agora é só avançar. Agora a gente vai dosar só a velocidade. Né? Diria que nós estamos já com um ritmo mais interessante, já acelerado. Está tendo que segurar, né? Muito cliente, muito banco. Vamos lá, gente. Né?
Vamos lá, e porque a turma realmente está querendo mostrar para que veio. Né? Entregar cada vez mais aí. Isso é muito bom ver essa velocidade, essa energia do ecossistema, muito impulsionado, obviamente, pelo Real Digital. Né? Boa, boa. Tá bom, Davizão. Então, eu acho que era isso. Eu queria te agradecer demais por esse papo. Foi realmente incrível. A gente podia ficar aqui mais 1, 2 horas fácil, falando de uma série de coisas. Agora, como palavra final, eu queria deixar o espaço para você dizer para as pessoas como a gente encontra o Davi Cunha, né? Suas redes. A gente vai colocar a descrição aqui no episódio, mas também deixar esse espacinho para tuas palavras finais. Quem se interessar pelo trabalho que você tem desenvolvido, quiser falar contigo, te convidar para eventos e tudo mais, como fazer isso? Não, perfeito, Cabral. Super obrigado. Acho que agradeço demais. Bate-papo fantástico, rico. Acho que sempre a oportunidade de falar desse tema que eu apoio tanto, que eu acredito tanto, e que já é o futuro, né? O futuro Sim. que já chegou, está batendo na porta. Então, super obrigado. E deixo meus contatos, acho que você vai estar publicando, estou 100% acessível. Né? Qual que é o jeito mais fácil de te achar? LinkedIn mesmo? LinkedIn, depois eu posso passar meu contato, me procurem e vamos abrir oportunidades. Estou 100% aberto, quem quiser convidar para um bate-papo, falar um pouquinho desse novo mercado. Tá? Então, evento, estamos juntos aqui realmente para acelerar e acho que o futuro já está aí. Né? O Real Digital vai fazer realmente, vai mudar a cara ainda mais desse setor financeiro e agradeço e super obrigado e parabéns pelo trazer esse debate riquíssimo. Acho que é um trabalho super importante também, que trazer esse debate, trazer para um público maior, pessoas, né? Ampliar esse debate, acho que é parte importante, sanar todas as dúvidas e poder realmente ter um futuro aí brilhante aí com relação a esse movimento cripto, né, impulsionado pela blockchain e do Real Digital também. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Let's Crypto com o Davi Cunha da Microsoft e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!